Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa live, dando continuidade à formação de secretários escolares. Essa trilha, nós tivemos início lá no começo do ano, dia 6, e agora a gente vai dar continuidade com os cursos do Abadep. E esse é o lançamento do nosso primeiro curso, que já está disponível para vocês. Bom, me chamo Marli, estou hoje como coordenadora de aplicação e vida funcional. Estaremos aqui falando dos nossos produtos. Vamos falar um pouquinho sobre transcrição funcional, aposentadoria, as declarações, CTC, DTC. Tirem todas as dúvidas necessárias. Também enquadramento, progressão, horizontal, vertical, alteração de carga horária. Acredito que vocês tenham bastante dúvidas a respeito disso, e avaliação de desempenho. Então, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos tirar as dúvidas, que eu sei que vocês têm bastante perguntas a serem feitas, e vamos ter uma ótima live, ok, pessoal? Então, a todos os secretários escolares e técnicos, uma boa live. Obrigada, gente. Olá, pessoal. Meu nome é Jonathan Alves. Sou do setor de Núcleo de Informação de Vida Funcional. É um núcleo que faz parte da coordenadoria de aplicação, que a nossa coordenadora acabou de dar a saudação a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre o setor, né, sobre os eventos funcionais, sobre algumas declarações emitidas pelo setor e alguns aspectos sobre a vida funcional. A missão, né, da coordenadoria de aplicação e vida funcional, ela é coordenar os processos, né, de estágio probatório, de estabilidade, as progressões, enquadramentos e avaliações de desempenho, bem como os eventos de vida funcional. Essa coordenadoria, ela possui dois núcleos, que é o núcleo de informação de vida funcional e o núcleo de progressão e enquadramento funcional. Do núcleo de vida funcional, vou estar falando um pouquinho sobre as informações do setor. O núcleo de informação é o setor responsável, né, para fazer o levantamento, né, as transcrições funcionais, as declarações funcionais, tanto de servidores ativos, como em alguns casos específicos de servidores inativos. Mas, afinal de contas, né, muita dúvida, né, sobre vida funcional. O que é essa vida funcional? Né? A vida funcional é o levantamento do registro, né, e toda a relação estatutária do servidor, na qual a gente reúne as informações importantes do servidor. Essa vida funcional, essa pesquisa é uma pesquisa aprofundada em vários sistemas, em vários registros, né, no sistema CEAP, no sistema de protocolo, nas fichas, né, igual essa ficha amarela, que alguns servidores possa ter contato em algum momento, nas publicações em diário, nas fichas funcionais, nas fichas financeiras. Então, esse levantamento funcional é feito com base em toda essa pesquisa, em todos esses sistemas. Essas fichas funcionais que vocês estão vendo aí, a amarela, ela era confeccionada até um certo período, né? Agora não é feito mais, tá? Isso aconteceu com alguns servidores até 2000, 2001, mas nem por isso, né? Não é feita essa vida funcional. É feito, só que não tem esse papel, esse formato diferente. Esse é um exemplo, tá, pessoal, de um levantamento de vida funcional de uma servidora, na qual, se você puder observar, né, todas as informações estão publicadas em diário, mas que estão publicadas, a gente confere essas informações que estão registradas, tanto nos sistemas estaduais, né, se está registrado nas fichas antigas de algumas situações. Então, isso é um exemplo de uma vida funcional que é feita atualmente. Antes de a gente falar um pouquinho sobre vida funcional, a gente tem que entender o aspecto da Emenda Constitucional 20, de 98. Ela foi publicada no dia 15 de 12 de 98, e nela diz o seguinte, que apenas os servidores efetivos se vinculam ao regime PPS, que é o regime próprio de Previdência Social. Antigamente, né, era tratada como IPMAT, SUPREV e hoje é MTPREV. Então, o que a Emenda Constitucional 20 diz? Que apenas servidores se vinculam ao regime próprio de Previdência Social. E a partir de 16 de 12 de 98, os servidores não efetivos
submete-se ao regime geral de previdência social, que é o INSS, tá? Essa emenda constitucional, a gente vai ter no próximo slide, a gente vai ter uns exemplos do que é prático na vida funcional conforme essa emenda. Esse primeiro exemplo de um servidor que ele é efetivo em 96, né, 96, ele pode ter sido em 95, mas no caso concreto aqui, a gente tem um servidor efetivo em 96, né, em 10 de fevereiro de 96, e ele possui vínculos, né, anteriores no Estado, de contrato, né, admissões ou nomeações em cargos de comissão entre 90 a 95. Então, o que acontece? Conforme a emenda 20 de 98, esse servidor, nesse período que ele trabalhava de contrato entre 90 e 95, ele contribuía para o próprio Estado. A contribuição previdenciária, por mais que ele é servidor contratado pelo Estado, ele recolhia para o próprio Estado. Alguns servidores, né, que tem aquele chequezinho que ia no banco, descontava, vem escrito lá um desconto de PMAT ou na própria publicação no diário. Tá? Ele é efetivo de 96. Então, de 90 a 95, ele contribuía para o Estado, em 96, ele continuou contribuindo para o Estado. Então, esse período de contrato, de 90 a 95, ele não precisa averbar, né, para considerar na sua vida funcional, tá? Porque esse período ele foi contribuído para o próprio Estado, então não se averba, né, período contribuído para o mesmo ente previdenciário. No exemplo 2, o servidor que ele é efetivo, né, a maioria das situações de servidores que a gente tem, né, no Estado, principalmente professor, em alguns casos técnicos de apoio, que é efetivo em 2000, né, ele possui vínculos anteriores entre 98 e 99 de contrato no Estado, nessa situação. Então, a gente, né, referenda de novo a emenda 20 de 98. Nessa situação, o que acontece? O servidor, em 98, até a data da emenda 20, até 15 de 12 de 98, ele contribuía para o Estado. O período de 99, que ele ainda era contratado, ele contribuiu para o INSS, que é posterior a 16 do 12, e em 2000 ele continuou, voltou a contribuir para o Estado. Então, o que ele precisa averbar? Somente o período que foi para o INSS. O período posterior a 16 de 12 de 98, tá? Essa questão da averbação, pessoal, a gente vai estar nos próximos slides explicando um pouquinho mais, tá? No exemplo 3, o servidor efetivo em 2012 e ele possui vínculos anteriores, né, de contrato no Estado, entre 2000 a 2011. Nessa situação, pessoal, como é posterior à emenda 20 de 98, contrato de 2000 a 2011, todo o período que ele trabalhou no Estado de contrato foi todo contribuído para o INSS. Então, para que esses períodos contribuídos para o INSS sejam considerados para fins de aposentadoria, na vida funcional do servidor, esse período eles precisam ser averbados, tá? Agora um pouquinho mais sobre os eventos, né, utilizados, né, para a elaboração da vida funcional, né, aquela busca que a gente busca justamente esses elementos principais da vida funcional, né, que são os contratos anteriores à emenda 20, as admissões e suas respectivas demissões, as prorrogações de contrato, tem muitos servidores, né, que trabalhavam no Estado, às vezes, e foi dispensado em 95, alguns casos, servidores que foram admitidos em 90, e prorrogou entre 91 e 92, né, as estabilidades que são publicadas em diário, as progressões, enquadramento, promoção, né, antigamente as progressões eram tratadas como promoção de classe, né, as consignações de tempo de serviço de outras secretarias, né, no caso do servidor, ele tenha trabalhado, né, em outra secretaria do Estado, dentro da emenda 20 de 98, né, esse período ele é consignado para a vida funcional do servidor. Então, ele trabalhava no Estado até a emenda 20, até 15 do 12, comissionado, né, ou efetivo mesmo. Esse período ele não precisa verbar se estiver dentro da emenda 20, porque foi contribuído para o Estado. As alterações de carga horária, né, que mais para frente o pessoal vai falar sobre essa majoração, redução de carga horária, essas informações são publicadas em diário oficial, então esses eventos também são considerados nesse levantamento. Os apostilamentos de nome, tá, pessoal? O pessoal, né, acaba contraindo matrimônio, né,
tem a alteração do nome, do sobrenome. É interessante, né, que o servidor inicie um processo, né, faça esse apostilamento de nome, tá? E tem que esse processo, o servidor, a partir do momento que ele muda a sua forma, o nome do servidor, né, o sobrenome, ele precisa entrar com o processo de apostilamento, tá? A nomeação, né, a partir da nomeação que o servidor se torna efetivo, os afastamentos de licenças sem ônus, né, que, como todos sabem, esse período do servidor, ele não tem nenhuma contribuição, né, previdenciária, ele não tem contribuição, ele não tem vencimento, né, não recebe valores, então esse período todo é levantado, né, recebe levantamento funcional. As emoções, designações, sessões externas, externas, regime de colaboração e permuta, pessoal. Principalmente as situações, por caso de professor por conta da regra especial, tá? Então a gente faz esse levantamento, verifica todas essas situações, principalmente para o professor por conta da regra especial. E, por último, a averbação de tempo de contribuição, tá? Que é uma averbação na qual o servidor, né, pega uma certidão, né, de outro ente previdenciário e averba no Estado. Essa averbação a gente vai tratar no próximo slide. E a gente quer deixar uma atenção, principalmente às publicações. Como a gente falou nos slides anteriores, essas publicações em diário, né, a gente pede para os servidores sempre estar verificando se está correto o seu nome, os seus documentos, os seus dados lá, se estão todos corretos, porque a gente tem muitos casos de servidores que têm que retificar, por algum momento, né, houve algum erro, né, na publicação diária. Então, a gente sempre pede para os servidores, né, sempre estar consultando o diário oficial, dar uma verificada se os dados estão corretos. Falando um pouquinho sobre a averbação, tá, pessoal? Essa averbação, ela é um ato registrado em diário oficial, como está na imagem acho aí para vocês verem, a informação do Diário Oficial, ela sai publicada em Diário Oficial, né? É um tempo, né, de contribuição trazido por meio de uma certidão de tempo de contribuição, que é a CTC. Então, o servidor ele traz a certidão lá do INSS ou de um outro ente previdenciário que, de repente, ele foi efetivo, né? E faz a averbação através do portal do servidor, tá? Então, essa certidão, ela só é averbada pelo portal do servidor, onde sai publicada a informação em diário. Uma observação que a gente quer deixar é o caso de professor, né? Tem muitas situações que os servidores trabalhavam no Estado e ele pede a certidão lá no INSS e, às vezes, né, a certidão não vem escrita a função de professor. Então, se caso, né, o período trabalhado for no exercício das funções de magistério e não tiver escrito, é interessante que o servidor entre com pedido de retificação junto ao INSS para que esses períodos, né, trabalhados em exercícios das funções de magistério sejam considerados para fins de aposentadoria no momento da averbação, tá? E pode ser averbado, né, todos os períodos não concomitantes com a efetividade, com os períodos abrangidos pela emenda 20. Então, o servidor, às vezes, ele pode ter trabalhado no estado, no município, e é concomitante com a efetividade. Então, ele não pode averbar, só pode averbar períodos não concomitantes com essas situações. E a vida funcional, né, a finalidade maior dela é a questão da aposentadoria. A gente está deixando um slide explicando como que é essa solicitação de aposentadoria, tá? No passado, né, tempo atrás, era solicitada por telefone, agendamento, alguns servidores podem ter esse histórico em mente, mas essa solicitação toda agora é feita no portal do servidor, tá? E esse fluxo do processo de aposentadoria, que a gente quer deixar claro para os servidores como que inicia o processo, né? Como é que ele é feita a sua tramitação. Então, o processo ele inicia lá no portal do servidor, ele vai para o setor de vida funcional, né, do órgão de origem, no caso, o servidor da educação, né, ele vai para o setor de vida funcional da secretaria aqui, onde a gente faz esse levantamento funcional, que a gente emite, né, essa certidão de vida funcional no processo de aposentadoria, tá? Posteriormente, o processo ele vai para a coordenadoria de movimentação, que é a CMO, aqui na SEDUC, onde é feito o levantamento sobre férias e licença-prêmio, conforme está previsto, né, no decreto 656 de 2020, que eu vou explicar nos próximos slides, que é feito esse levantamento no setor. Depois, o processo vai para a gerência de vida funcional, que faz a conferência do MTPrev,
e para a gerência de concessão de efeitos os requisitos de aposentadoria. Conforme o decreto 656, os processos de aposentadoria, ele precisa noticiar a existência de férias a usufruir. A gente deixou até um grifo, tá? O que impacta, principalmente, né, no processo de aposentadoria. Tem toda a legislação, quanto tempo, idade, dependendo de cada servidor, mas principalmente o usufruto de férias, tá, pessoal? Então, o processo de aposentadoria, o servidor não pode ter férias a usufruir. Tá? Caso tenha, o setor faz a notificação para o usufruto e faz os trâmites necessários, tá? Está previsto em decreto. E no decreto 90, né, se por decisão voluntária, o servidor, né, tem a licença-prêmio, que ele não usufruiu, e ele quer, né, se aposentar voluntariamente, ele vai ser cientificado de uma renúncia tácita, tá? Isso tudo é feito já junto à Previdência, o servidor, né, ele vai verificar quais são os períodos que ele tem, e caso ele tenha interesse em se aposentar, né, ele vai renunciar conforme está previsto no decreto. Então, deixar bem claro que tem muitos comentários, às vezes, dos pares, né, que falam que o servidor tem que usufruir todas as férias e licença-prêmio. O servidor, né, ele tem que inexistir férias. A licença-prêmio, conforme está previsto no decreto, né, ele faz uma renúncia tácita. Então, é somente as férias que impactam nessa concessão de aposentadoria, nesse sentido. E a instrução normativa, a gente falando sobre um pouquinho de vida funcional, sobre aposentadoria, sobre a verbação, e a gente quer deixar um destaque quanto a essa instrução normativa do MTPREV. É uma instrução que foi publicada no final do ano passado, em dezembro, e lá diz quais são os documentos necessários para a comprovação, né, dos vínculos funcionais, né? Termo de posse, contrato de trabalho, até emenda 20 na situação, né? Carteira de trabalho, tem alguns casos, servidores que eram admitidos anteriormente em regime de CLTs pelo Estado, as publicações em diário oficial, as fichas funcionais, polerites e demais documentos comprobatórios do vínculo, né? Então, todos esses documentos, eles são fundamentais para a comprovação do vínculo. Então, por isso que no levantamento funcional a gente faz toda aquela busca nos sistemas para identificar se há registro dessas informações, ou em diário, se tem fichas, se tem informações financeiras com os olerites. Então, toda essa checagem é feita para o levantamento funcional. E um destaque que a gente quer deixar é quanto ao termo de posse, pessoal. O servidor, né, quando ele é empossado no cargo, a unidade escolar recebe, o servidor tem o termo de posse, o servidor tem o cuidado, né, de estar guardando esse documento, né, digitalizando, de repente salvando em algum pendrive, ou subindo numa nuvem online, né, um armazenamento online, porque pode ser que haja questionamentos, né, quanto à posse do servidor. Então, a gente sempre pede que o servidor, né, tá guardando esse documento. A secretaria, né, tem alguns documentos físicos, mas é interessante que também o servidor tenha a unidade escolar do secretário, né, tire uma cópia, salva, deixa salvo lá na pasta, ou imprima, deixa uma cópia desse documento na unidade escolar, tá? Cada servidor que toma posse, junto à unidade escolar, normalmente os secretários, né, fazem uma pasta, eu já fui secretário escolar, faz uma pasta onde guarda esses documentos. Esses documentos é da unidade escolar, tá? Caso o servidor queira, pode, né, disponibilizar uma cópia, mas esse documento é interessante que fique na unidade escolar, porque caso for requisitado, a gente vai requisitar primeiramente para o servidor e depois, para o caso, na unidade escolar, tá? E o artigo 5º dessa instrução normativa é com relação aos professores, tá? Conforme Lei Complementar 314, né, são funções de magistério exercidas por professores em estabelecimento de educação em seus diversos níveis e modalidades incluídas, além das atividades de docência, de direção escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, tá? Então, conforme Lei Complementar 314, além das atividades de docência do servidor, né, em sala de aula,
são consideradas, né, funções de magistério, as de direção escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, tá? Isso está tudo previsto na Lei Complementar 314. Vamos lá, pessoal, agora um pouquinho sobre as legislações, né, que a gente se baseia para estar reforçando essas informações que a gente está passando, né? A nossa lei complementar do Estatuto do Servidor, né, a 04, a lei complementar 50, né, que é a nossa lei de carreira, a 314, né, que é a questão de funções de magistério, a 5.027, né, a questão da contagem recíproca de tempo de serviço privado, que trata a questão das averbações, tá? Principalmente, pessoal, a gente quer deixar frisado o decreto 656 e a instrução normativa 04, tá? Que é essa última que eu falei um pouquinho, que foi publicada ao final do ano passado, né? Então, essas são as legislações, né, que a gente utiliza, né, conforme está previsto na Constituição, nas normas complementares, que a gente utiliza para a elaboração e observação dos eventos de vida funcional. E falando um pouquinho de vida funcional, a gente quer falar um pouco sobre nossos processos, né, do setor de núcleo de informação, quais são os, né, os processos, as declarações que a gente trata dentro do setor, tá? A gente está deixando um QR Code que está diretamente nesse manual, né, onde está um passo a passo, um manual bem explicativo sobre cada um desses itens que estão pontuados aí, que eu vou estar explicando um pouquinho sobre cada um, tá? Primeiramente, né, essa declaração de não vínculo, né, é uma declaração que o setor emite, né, confirmando que o servidor não tem vínculo, né, junto à secretaria. Normalmente, ela é utilizada, caso alguns servidores que tenham uma carteira digital, né, tá com um vínculo em aberto, né, por algum motivo junto ao governo federal, que consta que um servidor não estivesse, né, vinculado à secretaria. Então, a gente emite essa documentação, essa declaração dizendo que o servidor não tem vínculo junto ao Estado, tá? Essa solicitação é através de SIGADOC, tá? Isso está tudo no manual lá explicando como que é feito. A gente emite o documento para que seja confirmado junto ao INSS a não existência do vínculo. A declaração de experiência, ela é utilizada, né, para os servidores comprovar a função exercida. Normalmente ela é utilizada em processos seletivos, né, tanto público quanto privado, para, né, demonstrar a função que o servidor desempenhava. A declaração de efetivo exercício, para fins do INSS, é uma declaração exigida em alguns casos, tá? Pelo INSS, para que o período contribuído no INSS possa ser levado à Interprev, que é a nossa previdência estadual. Tá? Essa declaração, né, ela vai dar os dados do servidor, a partir de qual é a efetividade, a partir de quando é contribuído para o regime próprio de previdência, que é a Interprev, tá? Essa declaração também está lá no nosso manual. E a DTC, CTC, certidão e declaração de tempo de contribuição. Esse documento é uma certificação do tempo de contribuição prestado ao regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso, expedida para ex-servidores desligados e inativos. Tá? Esse documento, principalmente a questão da declaração, pessoal, para os servidores que estão trabalhando no Estado através de contrato, e o INSS exige, né, que se emita um documento comprovando que as informações das contribuições previdenciárias foram para ele, né, para o INSS. Então, essa documentação que os servidores contratados precisam solicitar, né, declaração, se foi contribuído para o Estado, né, após 16 de 12 de 98, e certidão, se foi período que foi contribuído para o próprio Estado. Então, essa documentação, né, de certidão é somente para ex-servidores, né, e declaração para um caso de servidor efetivo, igual nos exemplos que a gente pontuou, tá? Então, o que acontece? Quando o servidor ele é efetivo no Estado, o Interprev só emite declaração de tempo de contribuição no período que for para o INSS, tá?
Se o servidor é somente contratado no Estado, entre a emenda 20 e posterior à emenda 2098, ele emite certidão até 15/12/98, que o período foi contribuído para o Estado, e emite declaração de tempo de contribuição do período de contrato posterior a essa emenda. Então, o servidor, né, nessa situação, ele recebe duas documentações. Se for efetivo, somente declaração de tempo de contribuição. E um pouquinho sobre essa declaração e certidão de tempo de contribuição, a gente vem explicar como que solicita esse documento, tá, pessoal? É um documento solicitado juntamente ao MTPREV, existe um e-mail, né, disponibilizado pela MTPREV, uma série de documentações que o servidor, né, tem que apresentar para iniciar esse processo, tá? Esse processo é iniciado todo no MTPREV, depois vai para o órgão de origem, né, fazer o levantamento funcional. Então, é um processo que ele não é utilizado o sistema SIGA-DOC para emissão, tá? O servidor encaminha diretamente para o MTPREV, ou ele pode ir presencialmente no MTPREV, né, solicitar essa documentação. Voltando um pouquinho aos nossos processos do setor, a gente vai falar um pouquinho sobre a regularização funcional. O que é isso, pessoal? Essa regularização é para regularizar, né, como o próprio nome diz, alguma pendência na vida funcional do servidor. Às vezes, né, por algum motivo, houve uma publicação errada do nome, na nomeação, na portaria, ou às vezes no contrato, né? E a gente faz essa regularização, essa exclusão, essa retificação, tudo é feito dentro desse processo. A gente faz uma análise, né? Busca informações em todos aqueles sistemas que a gente já falou anteriormente, né? Para fazer essa regularização. Então, a gente volta a repetir, né? O servidor sempre está verificando em diário oficial se as informações publicadas estão corretas. Se não estão corretas, né, vai ter que ser feita uma regularização funcional, tá? O abono de permanência, pessoal. Esse processo, né, de abono permanência é um incentivo financeiro criado pela Emenda Constitucional 41, de 16 de dezembro de 2003. Então, consiste na devolução do desconto previdenciário. Quem que pode, né, requerer esse abono de permanência? Esse abono permanência, ele só pode ser solicitado por servidores que completam os requisitos, né, para se aposentar, tanto de idade, de tempo de contribuição, de pedágio. Então, essa solicitação, ela é feita via SIGA-DOC, tá? No manual está explicadinho lá como que faz essa solicitação, vai vir para o setor fazer todo o levantamento, né, funcional, aquela transcrição funcional, e a gente vai encaminhar para a CEPLAG atualmente, né, que faz análise desse pedido de abono, tá? Sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, anteriormente era tratada como invalidez, né, mais antigos eram como doença, né? Essa aposentadoria, ela é uma aposentadoria ao servidor incapaz, né, de exercer qualquer atividade laborativa de acordo com a avaliação da perícia médica estadual, tá, pessoal? Então, se a perícia, né, identificasse que o servidor não tem nenhuma capacidade laborativa, ele inicia a própria perícia médica, né, e inicia esse processo de incapacidade para fazer a instrução do processo. Ou, né, o próprio servidor ou a secretaria também pode, né, iniciar para verificar. Então, aqueles servidores que estão nas suas unidades escolares, às vezes, bastante tempo em readaptação, né, a gente vem esclarecer que essa aposentadoria, ela só é iniciada quando o servidor não tem nenhuma capacidade, nem exercer nenhuma função, nem mesmo em readaptação, tá? Então, somente nessas situações que o processo é iniciado. Processo de verbas rescisórias, tá, pessoal? Esse processo, né, que é iniciado pela CEPLAG, é um processo, ele é iniciado automaticamente, né? Antes o servidor, né, se aposentava, ele entrava com pedido de verbas rescisórias para verificar se tinha algum valor a ser restituído para o servidor, tá? Mas atualmente, né, o servidor se aposenta, a própria CEPLAG já inicia esse processo de verbas rescisórias. Então, algumas unidades vão receber uma comunicação, né, o processo para solicitar uma documentação. Normalmente são documentos pessoais dos servidores que estavam trabalhando nas unidades escolares que se aposentaram.
Tá? É um processo automático que a própria CEPLAG inicia e a gente faz a instrução e encaminha para os setores para dar andamento ao processo. E a transcrição de vida funcional, tá, pessoal? Essa transcrição, igual estava no exemplo lá, todo publicado em diário, a gente faz para alguma finalidade, né? Então, a finalidade maior é a aposentadoria, né? Mas a gente faz levantamento para alguma finalidade. Então, esse pedido de vida funcional, a gente sempre faz para alguma finalidade. Se for para aposentadoria, o que a gente aconselha aos servidores? A fazer uma simulação de aposentadoria lá no site da MTPrev. Meu colega também vai estar disponibilizando um link do simulador de aposentadoria para vocês no chat. E a transcrição funcional para aposentadoria é feita dentro do processo de aposentadoria. Então, se o servidor entende que ele já preenche os requisitos, né, para se aposentar por tempo, idade, transição, ele entra com o pedido e esse levantamento é feito dentro do processo, tá? Então, a vida funcional é feita para alguma finalidade. E deixar, pessoal, o nosso contato do setor do Núcleo de Informação de Vida Funcional, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, mandem e-mail, entre em contato com a gente, né, a gente está disponível aqui para tirar todas as dúvidas, né, sobre vida funcional, orientar os servidores em diferentes situações, né, cada servidor tem uma vida funcional um pouquinho diferente do outro, então a gente está aqui disponível para qualquer dúvida, né, vocês podem entrar em contato com a gente. Pessoal, obrigado pela participação de todos, tá? A gente está aqui para a gente estar contribuindo com vocês, né? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, né? Às vezes os servidores perguntam para os seus pares, mas entre em contato diretamente com o setor responsável, tá bom, pessoal? Olá, eu sou Maria Helena, faço parte da equipe de coordenadoria de aplicação e vida funcional da SEDUC e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os processos do núcleo de progressão e enquadramento funcional, que são enquadramento inicial, enquadramento definitivo, estágio probatório, estabilidade, progressão vertical, progressão horizontal, alteração de jornada de trabalho e regularização de vida funcional. O primeiro evento importante na carreira do servidor, depois que ele toma posse e entra em efetivo exercício, é o enquadramento inicial. Esse evento precisa ser solicitado via SIGADOC, instruído com documentos descritos na Instrução Normativa 004 de 2024, publicada no Diário Oficial de 29 de fevereiro de 2024. O que é o enquadramento inicial? É o posicionamento do servidor na classe e nível inicial da sua carreira. Então, vou dar um exemplo. O servidor José Antônio prestou concurso público para o cargo de apoio. Ele vai ser enquadrado inicialmente no cargo de apoio na classe A, nível 1, 30 horas. Se for um professor, o enquadramento inicial dele vai se dar na classe B e não na classe A. Mas por que, professora, se a classe A é a classe inicial dos professores? É porque desde 1999, na LC 50, estava previsto que o último concurso público que iria aceitar professor com magistério classe A foi o de 1999. A partir de então, todos os concursos públicos para professor, a exigência da escolaridade mínima é licenciatura plena. Então, o enquadramento inicial do professor se dá na classe B. Existe também uma exigência de que esse processo seja encaminhado para a SEDUC até 40 dias depois
do efetivo exercício do servidor na unidade escolar. Então, secretário, fique atento ao prazo e aos documentos necessários para a instrução e encaminhamento do processo. Os 3 primeiros anos após o ingresso são do estágio probatório, que é o período em que o servidor será avaliado para verificar se está apto a se efetuar no cargo para o qual tomou posse. Durante o estágio probatório, o servidor será avaliado de 6 em 6 meses e o secretário deverá inserir no sistema SIGEDUCA, no módulo GPE, a comissão de servidores que fará a avaliação desse servidor a ser avaliado. Então, no módulo GPE será inserida a comissão, será inserida uma ata após cada avaliação e também será gerada a estabilidade desse servidor 10 dias antes de finalizar o prazo do estágio probatório. No módulo GFO, o secretário fará a composição da comissão que irá avaliar esse servidor. Então, secretário, atenção na hora de formar a comissão e na hora de gerar a estabilidade desse servidor. Fique atento ao prazo de 10 dias antes de finalizar o estágio probatório. Os 3 primeiros anos do servidor que tomou posse e entrou em efetivo exercício são de estágio probatório, que é o período em que ele será avaliado para verificar se está apto a ser estabilizado no cargo. Durante esses 3 anos, o servidor passará por 5 avaliações. A cada 6 meses deverá ser feita uma avaliação do seu desempenho no sistema SIGEDUCA. O secretário deverá prestar atenção, pois no módulo GPE ele inserirá a comissão que fará as avaliações. Ele também inserirá as atas. Para cada avaliação deve ser feita uma ata e inserida no sistema, e 10 dias antes de findar o estágio probatório deverá gerar a estabilidade no sistema SIGEDUCA módulo GPE. Sobre o estágio probatório, nós lembramos que a nota a ser dada é de 0 a 100 e não de 0 a 10, porque senão o servidor avaliado será prejudicado. O enquadramento definitivo é a mudança de tabela salarial de elementar para profissionalizado. Ele pode ocorrer a qualquer momento, não existindo a necessidade de ser após a estabilidade. Se o servidor ingressou, tomou posse, entrou em efetivo exercício e já possui o curso pró-funcionário, ele pode solicitar um enquadramento definitivo. Para que isso ocorra, o servidor deverá instruir um processo contendo documentos descritos na Instrução Normativa 004 de 2024 e encaminhar para análise da Coordenadoria de Aplicação e Vida Funcional. Vamos falar sobre a progressão vertical dos servidores. A progressão vertical é a mudança de nível, do nível 1 até o nível 12. Antigamente, esse evento ocorria de forma automática, ou seja, o servidor não precisava instruir processo. Por que era de forma automática? Pois não havia na SEDUC a avaliação de desempenho dos servidores. Agora que os servidores estão sendo avaliados,
será necessário, a partir de 1º de agosto de 2024, instruir processo para solicitar a progressão vertical, exceto para o nível 2, quando o servidor acaba de ser estabilizado. Então, se o servidor vai progredir para o nível 3 até o nível 12, será necessário instruir o processo, lembre bem desta data, a partir de 1º de agosto de 2024. Qual é a regra para ter direito à progressão vertical? O servidor deve cumprir um interstício de 3 anos da última progressão para esta e ter sido avaliado e aprovado, ou seja, a média da avaliação dos 3 últimos anos seja igual ou maior a 60 pontos. Se o servidor foi avaliado, teve as avaliações publicadas em Diário Oficial e a média somando as 3 avaliações for igual ou maior a 60 pontos, esse servidor está apto e poderá solicitar a progressão vertical via processo no SIGADOC. Quais são as 3 exceções? O servidor que durante os 3 últimos anos esteve de licença para qualificação profissional ou licença para mandato classista. Esse servidor, ele terá a avaliação publicada em Diário Oficial como não efetuada. Ele terá direito à progressão vertical, deverá solicitar via processo, porém não terá publicada nota da avaliação. A segunda exceção é o servidor que esteve durante os 3 últimos anos em licença, legalmente, uma licença ou um afastamento publicado em Diário Oficial, mas desde que desses 3 anos ele tenha pelo menos 2 avaliações realizadas e cuja nota seja igual ou maior a 60 pontos. Então, se o servidor esteve afastado legalmente, o que é afastado legalmente? É o afastamento devidamente publicado em Diário Oficial, mas que foi avaliado por 2 desses 3 anos, ele terá direito à progressão vertical. Nesse caso, instruir processo também solicitando a progressão vertical. E a terceira e última exceção são os servidores que estiveram de licença para tratar da própria saúde ou licença para tratar saúde em pessoa da família. Se esse servidor, durante os 3 anos do interstício, teve pelo menos uma avaliação efetuada, cuja nota seja igual ou maior a 60 pontos, ele também terá direito à progressão vertical. Lembrando que em todos os casos a progressão vertical só será realizada mediante processo via SIGADOC. A progressão horizontal é a mudança de classe do servidor e tem a ver com a escolaridade. Quando o servidor conclui uma escolaridade superior à que ele tem, ele deve instruir processo solicitando progressão horizontal. Isso pode ocorrer a cada 3 anos. É preciso respeitar um interstício de 3 anos de uma progressão horizontal para outra. Lembramos que o professor que ingressa na classe B, ele pode solicitar a progressão horizontal para a classe D, para a classe E, D se ele tiver mestrado, E se ele tiver doutorado, sem a necessidade de passar pela classe C. Assim como o técnico, se ele ingressa ou se ele conclui uma especialização ou um mestrado durante o seu estágio probatório, ele pode, assim que tiver a estabilidade publicada em Diário Oficial, solicitar a sua progressão horizontal para a classe C ou classe D.
alteração de jornada de trabalho é a possibilidade do professor, apenas o professor lotado em unidade escolar, solicitar a redução da sua jornada de trabalho para 20 horas ou o acréscimo da sua jornada de trabalho para 40 horas. Esse processo ele vai acontecer apenas uma vez no ano, durante o período de atribuição. Então, na normativa de atribuição, será estabelecido um prazo para que o professor solicite a redução ou o acréscimo da sua jornada de trabalho. Após ele ser atribuído com essa nova jornada de trabalho, ele deverá encaminhar o processo solicitando a sua alteração de jornada de trabalho, para que a Coordenadoria de Aplicação e Vida Funcional, juntamente com a Coordenadoria de Provimento, analisem se está dentro do limite de vagas e se o processo será deferido. Lembrando que a alteração de jornada de trabalho do professor tem caráter irrevogável por 3 anos. Por último, o evento mais aguardado dos servidores é a aposentadoria. Mas, para que ela ocorra, é necessário, além dos requisitos previstos em lei, idade e tempo de contribuição, que todos os eventos da vida funcional do servidor estejam corretos. Se tiver algum evento com nome escrito errado, data incorreta, matrícula incorreta, o servidor não conseguirá aposentar. Então, para isso, nós solicitamos que todos os servidores prestem muita atenção em todos os eventos da sua vida funcional. A nomeação, o enquadramento inicial, todas as progressões, enquadramento definitivo, tudo vai impactar na sua aposentadoria. É um processo minucioso, demorado, que passa pela análise da SEDUC e da CEPLAG. Então, cuide da sua vida funcional, pegue os seus eventos, verifique se tem algo incorreto e, se você encontrar qualquer inconsistência, solicite imediatamente a correção. Não deixe para solicitar ou não deixe que o MTPrev, perto da sua aposentadoria, verifique que há algum erro na sua vida funcional. Por isso, eu termino a minha participação lembrando da importância do cuidado com a sua vida funcional. A vida funcional do servidor é de responsabilidade do próprio servidor. Boa tarde, servidor, servidora da educação. Meu nome é Ana Luísa e eu também integro a equipe da avaliação anual de desempenho, que faz parte do núcleo de progressão e enquadramento funcional. E como vocês já vêm acompanhando e vivenciando, a avaliação anual de desempenho está acontecendo desde agosto de 2023. E essa avaliação, ela se iniciou com o objetivo de aferir o desempenho, o nosso desempenho enquanto servidor, nas atribuições do cargo ou da função em que estejamos atuando. Também tem o objetivo de identificar lacunas para o nosso desenvolvimento profissional, como também para fins de progressão vertical. A avaliação será realizada anualmente, conforme o ciclo avaliativo de cada servidor. Esse ciclo avaliativo, ele tem como base a data de publicação da estabilidade. Então, por exemplo, se temos um servidor cuja sua estabilidade tenha sido publicada em 6 de abril de 2024, o seu primeiro ciclo avaliativo será
no período de 6 de março de 2022 a 5 de março de 2023. Embora a avaliação anual de desempenho tenha iniciado a partir de agosto de 2023, ela tem como marca inicial 4 de março de 2023, que é a data de publicação do Decreto 1303 de 2022. Então, a partir de agosto de 2023, iniciaram-se as avaliações daqueles servidores que tinham ciclo avaliativo durante o mês de agosto, bem como dos servidores que tinham ciclo avaliativo durante o mês de março, e assim sucessivamente. Todos os servidores que tenham trabalhado por um período superior a 180 dias irão fazer a sua avaliação anual de desempenho. Já os servidores que durante o seu ciclo avaliativo tenham permanecido afastados das suas atribuições por um período igual ou superior a 185 dias, não irão fazer a sua avaliação anual de desempenho e terão um indicativo de avaliação não efetuada publicado em Diário Oficial. A avaliação ela está sendo realizada por meio do sistema SIGADOC, e nesse sistema vocês irão receber os termos de designação para realizar a sua avaliação. Então, caso você, servidor, ainda não tenha providenciado o seu acesso ao sistema SIGADOC, é importante que providencie esse acesso o quanto antes, para que você possa receber os termos da sua avaliação e realizá-la. Bom, quem serão os avaliadores? O comitê de avaliação ele será composto por no mínimo 3 membros, sendo o servidor avaliado, o próprio servidor avaliado, a chefia imediata e um servidor indicado. De preferência que seja uma chefia imediata e um servidor indicado que tenham acompanhado o trabalho do servidor avaliado por um maior período de tempo durante o seu ciclo avaliativo. E em que nós seremos avaliados? A avaliação anual de desempenho ela tem 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar das competências, onde nós podemos pontuar até 50 pontos. O segundo pilar é o pilar do comprometimento e produtividade, onde nós podemos pontuar até 40 pontos. E o terceiro pilar é o pilar da assiduidade e pontualidade, onde nós podemos pontuar em até 10 pontos, totalizando assim 100 pontos. No pilar competências, tanto o servidor avaliado como a chefia e o servidor indicado irão preencher um formulário de competências. Já no pilar comprometimento e produtividade, nós poderemos pontuar para o fator comprometimento até 10 pontos e para o fator produtividade 30 pontos, que totaliza os 40 pontos. No fator comprometimento, o servidor avaliado ele terá que apresentar documentos que comprovem a sua participação em uma ou mais atividades de interesse da administração pública. No site da SEDUC, no ícone da avaliação de desempenho, vocês poderão encontrar um quadro resumo que traz a relação dos 9 grupos de atividades nos quais nós podemos pontuar para o fator comprometimento e também quais são os documentos necessários que precisamos capturar no nosso processo, no nosso termo de avaliação de desempenho lá no sistema SIGADOC. Já quanto ao fator produtividade, ele será aferido por meio de uma declaração de produtividade. Enquanto nós não tivermos um sistema específico para aferir a produtividade, iremos utilizar essa declaração que será preenchida pela chefia imediata do servidor. E no site da SEDUC, vocês também vão encontrar orientações a respeito do preenchimento dessa declaração de produtividade.
É importante lembrar que se o servidor, durante o seu ciclo avaliativo, teve mais de uma chefia imediata, ele ficará sob sua própria responsabilidade solicitar para as demais chefias, aquelas chefias sobre as quais ele permaneceu subordinado por menos tempo, por menor tempo, o preenchimento da declaração de produtividade. E essa declaração terá que ser encaminhada no seu próprio termo de avaliação. Já no pilar assiduidade e pontualidade, iremos pontuar até 5 pontos no pilar iremos pontuar até 5 pontos no fator assiduidade e até 5 pontos no fator pontualidade. E o documento comprobatório para pontuarmos neste pilar é o relatório de frequência que deve ser emitido pelo webponto, um ícone específico da avaliação de desempenho. Caso o relatório apresente alguma inconsistência em virtude de remoção do servidor durante o seu ciclo avaliativo, poderá ser preenchida uma declaração de assiduidade e pontualidade. Essa declaração deverá ser preenchida pela chefia imediata do servidor referente ao período do ciclo ao qual o servidor esteve subordinado àquela chefia. No curso da avaliação, vocês irão encontrar informações mais detalhadas, bem como também no próprio site da SEDUC vocês podem encontrar informações mais detalhadas a respeito da avaliação, como base legal e orientações de como realizar a avaliação no SIGADOC, passo a passo em vídeo e em PDF. Agora nós iremos passar vamos abrir para as perguntas.